Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Sabemos que nem todo poço dá água potável. Assim também, nem toda a doutrina religiosa pode saciar a sede da alma e do espírito. A sede espiritual é algo real e por isso necessita de uma certa fonte que dê a água que pode satisfazer a necessidade. Como vimos na reflexão anterior, quando Jesus se dirigia a alguém para lhe falar, as suas palavras expressavam o seu acolhimento. As pessoas, sentindo um à vontade, respondiam e assim nascia um diálogo. Jesus depois conduzia as pessoas à verdade na qual encontravam o sacio que necessitavam. Jesus levava assim as pessoas a entender os propósitos de Deus para as suas vidas. Foi o que nós vimos acontecer nos casos que consideramos, nomeadamente Zaqueu e a mulher que foi levada a Jesus já prestes a ser apedrejada. Os discípulos que no dia da ressurreição de Jesus ausentaram-se de Jerusalém e foram para Emaús. E também vimos o caso de Simão Pedro, a quem Jesus perguntou se o amava. Em todos estes casos, as pessoas reconheceram e entraram nos propósitos de Deus para as suas vidas. Esse foi o efeito do diálogo que Jesus teve com estas pessoas. E como vimos nestes casos, ao iniciar a sua conversação com as pessoas, Jesus começava com o simples e levava-os a conhecer a revelação divina. Ao lermos a primeira epístola de João, vimos descrito o resultado do que é um encontro com Jesus. E lemos na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 13, o seguinte: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nestes versículos, João fala sobre a vida que foi manifesta e que foi vista. E ele diz algo de bastante significado no versículo 2. Ele diz que testificava da vida. Ou seja, João diz que dava testemunho do que viu, ouviu e que eles próprios tocaram. Qual a importância do testemunho? O testemunho é um relato em primeira mão da experiência que a pessoa teve. Portanto, João está a comentar sobre a experiência que teve ao estar com Jesus. E como diz o apóstolo, o seu alvo era falar sobre este assunto para que as pessoas, tendo também o seu encontro com Jesus, tivessem comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Neste estudo vamos passar mais tempo no Evangelho de João, capítulo 4, e considerar a qualidade de vida em Deus e que Jesus apresentou à mulher samaritana. O diálogo que está narrado em João, capítulo 4, quando comparado com outros, é relativamente mais longo. Nele vimos que Jesus foi expondo a revelação sobre os propósitos de Deus para com o ser humano. O começo do diálogo que Jesus teve com esta mulher foi bastante simples. Jesus não começou com palavras que manifestassem profunda sabedoria. Jesus simplesmente pediu-lhe por um pouco de água. Como vimos em João 4:11, Jesus não tinha com que tirar a água do poço. O poço era fundo. Mas foi a partir da resposta da mulher que Jesus começou a apresentar a ela os propósitos de Deus para a sua vida. Pela leitura de João 4, observamos que o ensino de Jesus
não era totalmente estranho a ela, dadas as crenças dos samaritanos que ela mais adiante referiu. Porém, também, como observamos no texto bíblico, havia em si barreiras e que ela deveria identificar. O que esta narrativa em João 4 nos mostra é que as pessoas vão ao poço que já conhecem e vão aí procurar pela água que necessitam. Mas porque a água desse mesmo poço não lhes tem satisfeito a sede, elas continuam com a sua necessidade. Não é pelo beberem frequentemente do mesmo poço que saciam a sua sede. Quem tem sede no seu espírito precisa da água viva que Jesus dá. No caso desta mulher, ela ouvindo a promessa da água viva, ela quis logo dessa água, para não ter que voltar mais ao poço, como nós lemos em João 4,15. Mas vimos pelo mesmo texto que ela não entendeu o que Jesus estava a dizer-lhe. Jesus tinha dito o que nós lemos em João 4, versículos 13 a 14. E é o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água do poço terreno, isto é, dos poços cavados pelo ser humano, essa água não satisfaz. O versículo 13 diz que a pessoa voltará a ter sede. Mas quem beber da água que Jesus dá, essa pessoa terá em si uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus estava a falar da água que ele dá e que se faz numa fonte, na pessoa que recebe essa mesma água que Jesus dá. Essa água daria uma satisfação constante e seria uma fonte que continuaria a correr para a vida eterna. Um ponto muito importante acerca desta água que se faz numa fonte é que esta mesma água e fonte constitui um testemunho que a pessoa identifica em si mesma. Este princípio do testemunho é significativo, pois vimos que Jesus não estava a falar de uma tradição ou de algum hábito religioso. Jesus estava a falar da própria pessoa conhecer em si o efeito da água que Jesus dá. Este efeito é real e é eficaz na pessoa que recebe a água que Jesus dá. Comecemos pelo princípio desta narrativa. Em João capítulo 4, versículos 3 a 4, lemos que era necessário Jesus passar por Samaria a caminho da Galileia, que ficava para o norte do país. Jesus, estando cansado, como diz o versículo 6, assentou-se junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida, como lemos em João 4, 8. Sendo quase meio-dia e enquanto Jesus repousava um pouco, uma mulher de Samaria chegou para tirar água do poço. Jesus sabia que esta mulher necessitava de ajuda e ele logo iniciou o diálogo com ela. A esta mulher samaritana, cujo alvo era ir buscar água do poço, Jesus fez um simples pedido. Jesus disse-lhe que lhe desse um pouco de água para beber. Mais do que a necessidade que a mulher tinha de tirar água do poço, era a sua necessidade de conhecer o Messias. Ela tinha uma insuficiência no seu conhecimento quanto às coisas de Deus e Jesus estava presente com a resposta que lhe saciaria a sede para a qual ela ainda não tinha conseguido a solução. Ao inesperado pedido de Jesus, a mulher ficou surpreendida e logo questionou Jesus em João 4,9. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Esta mulher ficou admirada que Jesus estivesse a falar com ela.
Ela vivia a realidade das barreiras que haviam entre judeus e samaritanos. Por isso, não esperava que este homem, que sendo judeu, lhe dirigisse a palavra. Ouvindo Jesus, sem saber quem ele era, o seu preconceito levou ela a questionar Jesus. A formação do seu raciocínio estava a servir de barreira. Os seus preconceitos, baseados nas relações judaico-samaritanas, falaram por ela. E é o que sucede tanta vez. As pessoas falam a partir da formação religiosa que têm, alguns até preconceitos que já têm a dominar o seu raciocínio, e falam assim, não sem sinceridade, mas falam daquilo que domina o seu sentido. Os samaritanos, neste caso, eram pessoas descendentes de judeus que se tinham misturado com outros povos que para ali tinham sido levados pelos exércitos invasores, começando com o exército da Síria, em cerca de 721 a.C. Os samaritanos, partindo das crenças judaicas que herdaram dos seus antepassados, tinham desenvolvido as suas próprias doutrinas de fé. Ou seja, usando aqui linguagem popular, eles criaram e cultivaram a sua própria religião. As suas doutrinas, embora em alguns aspectos parecidas com a dos judeus, tinham a sua inspiração distinta. Quando os samaritanos quiseram envolver-se com o povo hebreu que regressou do cativeiro babilônico, estes judeus não quiseram se ajuntar com os samaritanos. Havia desprezo, ódio e desconfiança entre os judeus e samaritanos. Estes sentimentos tornaram-se em barreiras. E João 4,9 diz que os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Como nos mostra o texto de João capítulo 4, a mulher tinha uma necessidade, a necessidade de ter um encontro com o Messias. Porém, sem se aperceber, a barreira social estava a obstruir a sua oportunidade. A samaritana sabia que Jesus era judeu e por isso desconfiou dele. O seu preconceito estava a ser um impedimento ao que ela podia receber do Senhor. Mas reparemos que, ao mesmo tempo, Jesus não deixou de falar com ela. Ela questionou Jesus, porém Jesus respondeu de uma forma curiosa. Ele disse, como nós lemos em João 4,10. Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus. Ela não conhecia o dom de Deus, porque no seu entendimento sobre esta matéria e a sua crença desde a sua raiz já tinha desenvolvido impedimentos. A forma do verbo conheceras, que no texto original está na forma de pretérito mais que perfeito, diz-nos que era possível ela conhecer o dom de Deus, porém ela não o conhecia. A palavra conhecer no texto grego é a palavra oida, que significa conhecer num sentido real. Portanto, não era o seu caso, ela não conhecia o dom de Deus, o dom que Jesus se referia. Antes até de começar o diálogo com Jesus, já ela vivia num estado que a impedia de conhecer o dom de Deus. O dom que Jesus referia não era algo a que ela tivesse direito por causa de algum mérito pessoal, mas era uma oferta gratuita de Deus. Jesus explicou que o dom a que ele se referia era o dom de Deus, a oferta que Deus, com amor, dá gratuitamente. Ela também não conhecia quem era a pessoa que lhe estava a pedir de beber. Este aspecto é significativo. O Messias estava à sua frente e ela não o conhecia. Porém, vimos que Jesus, com a continuação do diálogo,
revelou-se a ela. E então nós vimos em Jesus aquela boa vontade de iniciar um diálogo, falar, mesmo que a pessoa em si tenha resistência e talvez sem saber a razão dessa sua resistência. O amor de Jesus continua e ele demonstrou para com a mulher a sabedoria de Deus ao continuar a falar com ela. A tendência é de desconfiar de quem não é conhecido. E esta é uma reação humana. E onde há desconfiança, a mensagem de um desconhecido não é aceite. A questão é que esta mulher não conhecia o dom de Deus e por isso não tinha base para discernir quem era a pessoa que lhe pedia água. E este é um outro aspecto importante. Quando a pessoa não conhece, também não sabe como discernir. Assim é com todas as pessoas que só sabem acerca do Messias porque ouviram falar dele. Têm algum conhecimento, porém não o conhecimento que os leva a discernir as palavras que são de Jesus. Têm algum conhecimento, mas não conhecem o dom de Deus. E porque não conhecem o dom de Deus, também não sabem que podem pedir água viva. Podem pedir esta água viva que Jesus oferece, mas não sabem acerca dessa água e por isso não pedem. Os alvos de vida que esta mulher tivesse, ou aquilo que ela estivesse a fazer pela vida, não estavam a conduzi-la ao dom de Deus. Ela bem queria viver, ela fazia o que podia para viver, mas não estava satisfeita. Ela ainda não tinha encontrado aquela fonte cuja água realmente satisfaz. Sem receber e acolher o dom de Deus, a pessoa nunca terá um verdadeiro sacio da sua sede nunca será satisfeita. Jesus falou sobre a água viva que se faz numa fonte e que jorra para a vida eterna. Esta é a água que satisfaz. Não há necessidade de provar a água das mais diversas fontes. Basta vir a Jesus que dá água, a água que satisfaz. Esta mulher teve aquela oportunidade de ouvir as palavras de Jesus. O diálogo não ficou por aqui e no próximo episódio irei comentar mais algo tão profundo que há de Deus para todas as pessoas que vêm à fonte, que é Jesus, que bebem da água que Jesus oferece, água que salta para a vida eterna, é uma água que satisfaz, é uma água que se transforma num testemunho que a própria pessoa tem. A pessoa pode ter em si o que julga já ser um testemunho acerca de Deus, mas se porventura ainda continua com sede espiritual, talvez seja necessário ter em si o testemunho da água viva, porque quem bebe desta água que Jesus dá, como disse Jesus, essa água se transformará numa fonte que salta para a vida eterna. É uma água que continua, é uma sede que já não domina, porque a água estará sempre presente a satisfazer a pessoa. Assim é Jesus. A religião formada pelos homens ou tradições seguidas pelas pessoas não faz o mesmo efeito que a água que Jesus dá. Como é que se pode receber desta água? Foi o que esta mulher queria de Jesus. Embora naquele momento não entendia bem o impacto da água que Jesus oferecia, mas na sua ideia ela pensou, se é uma água viva, talvez isso vá mudar a minha qualidade de vida. E nesse aspecto é verdade. Vir a Jesus e realmente há uma transformação na qualidade de vida. Como é que se pode receber? É pedir e dizer a Ele, Senhor Jesus, eu recebo essa água que me dás. Eu quero ser satisfeito. Quero ser satisfeita na minha necessidade. Seja homem, seja mulher. Há algo de Deus para cada pessoa. E quem vem em Jesus recebe gratuitamente. Fale com Deus neste momento. E diga, ó Deus, eu necessito de ter a minha sede saciada. A minha necessidade espiritual. Ninguém mais a pode satisfazer a não ser Jesus. Diga a Ele, eu recebo Jesus como meu Salvador. Diga isso com fé. Fale com Deus com fé, porque Deus ouve.
tira um pouco a cada dia para ler um pouco da Bíblia, para assim crescer em conhecimento, o conhecimento de Deus. Todos os dias falo com Deus sempre em nome de Jesus, porque Ele é que é o Salvador. E logo possa frequentar uma igreja onde pode realmente aprender do Evangelho, uma igreja que ensina o Evangelho, não uma tradição, mas o Evangelho de Jesus. Continuamos orando por si, para que a plena bênção da salvação seja totalmente realizada na sua vida. Muitas bênçãos de Deus para si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.